proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, tu és invencível, incomparável, eternamente reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, o teu nome, Jesus. Venceu a morte, o véu se rasgou, o nosso pecado ele apagou. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, tu és invencível, incomparável, eternamente reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome, tu estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Poderoso esse nome é, teu nome, Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, há poder no nome de Jesus. Oh, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias que há poder, ei, há poder no nome de Jesus. Há poder, há poder, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Oh, pra cadeias quebrar, ei, cadeias quebrar, oh, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, ei, pra cadeias quebrar, ei, cadeias quebrar. Venceu a morte, o véu se rasgou, o nosso pecado ele apagou. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás, és invencível,
Olá, povo de Deus, muito boa noite a todos. É um privilégio estar novamente trazendo uma palavra para vocês esta noite, direto daquilo que o Espírito tem falado ao meu coração durante esta semana para falar com vocês. Como ser cheio do Espírito Santo é um tema maravilhoso, mas eu quero mostrar para vocês aquilo de uma maneira prática tem sido a minha experiência com o Espírito Santo. Então vamos lá. Primeiro uma pequena introdução só para nós podermos todos ficar sintonizados. Se você puder, abra sua Bíblia, nos acompanhe com a Bíblia, faça anotações, ligue para um amigo e convide ele a estar junto do seu lado, ligue para a família, para todos poderem ser abençoados com esta palavra. Amém? Como ser cheio do Espírito Santo? Muitos perguntam. Nós, na realidade, para responder essa pergunta, só temos uma forma de dizer isto que eu vou dizer numa frase só. O Senhor e a Bíblia confirmam a ordem que todo cristão, após morte e ressurreição do Senhor Jesus aos céus há 2000 anos atrás, podem e devem ficar cheios do Espírito Santo. Como a presença e o poder do Espírito Santo é uma outra pergunta que várias vezes as pessoas nos perguntam, como é que a presença e o poder do Espírito Santo podem se tornar reais em nossa vida? O ponto-chave do problema, se é que nós podemos considerar da questão em si, é que ficar cheio do Espírito Santo vai depender do nosso relacionamento direto com Deus e com a sua palavra. Ela não deve ser apenas uma experiência única com o Espírito Santo de uma primeira vez e depois deixar passar batido o resto do tempo na nossa caminhada aqui na Terra. Nós mesmos daremos seguimento a sermos cheios do Espírito Santo. Cada cristão tem essa responsabilidade diariamente até, se seguirmos as instruções da Sagrada Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia não nos dá uma fórmula concisa de sermos cheios do Espírito Santo no detalhe que muitos gostariam de ter e a razão e porquê disso. Bom, tem algumas respostas, mas eu vou me ater àquela que é básica de todos podermos entender. Lemos que no livro de Atos, a primeira igreja tinha uma consciência plena e ela sabia ter uma vida cheia do Espírito Santo, pois para eles a vida normal era uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O fato de muitos estarem confusos e de nós vermos na geração atual pessoas confusas acerca desse assunto, sabem em parte não sabem em que devem crer, hoje em dia é uma prova muito triste para todos nós de que esta geração atual caminha aqui na Terra como sendo a Igreja do Senhor, mas ao mesmo tempo sendo de baixo nível espiritual. E o cristão precisa de ter um nível espiritual alto, ou pelo menos um crescente nível espiritual. E isso precisa de ser notório a todos. Apesar da Bíblia não dizer muito acerca desse assunto como um todo, se lermos, estudarmos e meditarmos sobre as cartas do Novo Testamento, sobrarão, com certeza, poucas dúvidas em nossas mentes sobre o como ser cheio do Espírito Santo. A razão disso é que eu mesmo, à luz da Palavra de Deus, tenho suprido essas lacunas e tenho respondido e tentado ajudar e tenho ajudado muita gente a crescer espiritualmente junto com o Espírito Santo de Deus. Eu resumo em 3 expressões este assunto que para mim é muito importante e a Bíblia também o considera como muito importante. Talvez, segundo alguns que são mais catedráticos na Palavra de Deus do que eu, tenho ouvido alguns considerarem como o assunto mais importante da Palavra de Deus
para a igreja dos dias de hoje, aqui na Terra. E eu resumo, volto a repetir, em três expressões esse assunto. A primeira delas é que precisa haver uma compreensão plena deste assunto, acerca do Espírito Santo. A segunda expressão é que precisa haver submissão do cristão e uma compreensão plena do que significa sermos submissos a Deus através de Cristo Jesus e ao Espírito Santo. E a terceira expressão é nós aprendermos a andar pela fé. Resumindo, compreensão, submissão e andar pela fé. Vamos então a essa primeira expressão que eu vou considerar o primeiro passo, que é a compreensão. Há certas coisas, amados, que nós precisamos saber e compreender. As verdades que Deus revelou em sua palavra neste assunto são fundamentais. Vamos lá, uma primeira verdade. Deus nos deu do seu Espírito Santo e é Ele que mora em nós, se assim aceitamos a Cristo de todo o coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se eu aceitei a Cristo como meu Salvador, então o Espírito Santo habita em mim. Lembre-se, eu não preciso de sentir a sua presença, mas isso não quer dizer que o Espírito Santo esteja ausente da gente só porque não o sentimos. Portanto, crer que a sua presença também está em nós é um fato. Deus prometeu que o seu Espírito viveria em todos os que pertencem a Cristo. E Deus não pode mentir. Amém? Ok? Nós aceitamos este fato pela fé. Romanos capítulo 8, versículos 11, o apóstolo Paulo falando aos romanos nessa carta à igreja que estava ali naquela região de Roma, ok? Ele diz assim: e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Segunda verdade, todos devem compreender que Deus quer que sejamos cheios do Espírito Santo. Portanto, há muito que eu venho falando dessa forma para as pessoas. Recusar-se a ser cheio do Espírito Santo é, de fato, agir contra a vontade de Deus. Por quê? Porque isto é uma ordem sua, para nós nos enchermos com o seu Espírito. Por isso, é a sua vontade. Lucas 24, 49, o Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, fala para o pessoal que estava reunido ali assim, no upper room, no cenáculo, e ele diz assim: ficai na cidade de Jerusalém, aqui reunidos, até que do alto sejais revestido de poder, porque ele estava se referindo à promessa do Pai, que em Cristo, ao ele ascender aos céus, o Espírito Santo desceria e viria habitar na vida de todo o povo cristão, todos seus filhos. Ficando mais claro ainda, permitam-me explicar novamente essa questão. Deus quer nos encher do seu Espírito. É maravilhoso. Quando eu penso a respeito disso, isto para mim é maravilhoso. Deus nos dá uma medida do Espírito Santo de má vontade? Será que Ele vai fazer isso? Claro que não. Ele quer que nossas vidas sejam controladas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 11, versículo 13, diz assim: Jesus disse claramente: ora, se sois vós que sois maus, ele estava falando para gente religiosa, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Uma ressalva, não é que o religioso tem que ser uma pessoa má, mas essa palavra está traduzida no português como maus, mas de facto a conotação no original não é exatamente vós que sois maus, mas vós que sois incrédulos a esse processo. Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos,
quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Se você não está cheio do Espírito Santo, meu querido, meu amigo, minha amiga, meu irmão de fé, não é porque Deus não quer. Perdoe-me eu falar isto, mas a culpa de fato é totalmente sua. E isso nos leva então ao outro ponto que todo cristão precisa também de compreender: o que é a presença do pecado na vida do ser humano, cristão e não cristão. Então, essa terceira verdade representa nós dissertarmos um pouquinho a presença de pecado, a presença do pecado no corpo humano, na carne e na alma de cada pessoa. Ok? Não estou invalidando o papel da cruz, mas precisamos entender distintamente uma coisa e outra. Um primeiro ponto acerca da presença desse pecado é que o pecado, de um modo geral, vai bloquear a atuação do Espírito Santo em nossa vida. O segundo ponto é que temos que resolver primeiro, honesta e completamente diante de Deus, todos os pecados conhecidos em nossa vida a Ele. Ok? Precisamos para Deus, não há como a gente evitar isso. Não estou dizendo para o próximo, estou dizendo para Ele. Isto pode ser doloroso, creiam. Isto pode ser doloroso. Quando eu entendi isso pela primeira vez, eu disse: Senhor, que doloroso esse processo. Isto pode ser doloroso. Quando nos dispomos a encarar coisas que nós temos escondido ou nem mesmo reconhecido em nossa própria vida. Você está me entendendo? Sem o perdão de pecados, não seremos, com certeza, não seremos vitoriosos nesta vida e não seremos cheios do Espírito Santo de Deus. Essa terceira verdade, que é acerca da presença do pecado, me permitem eu colocar o seguinte: ou podemos ficar cheios do Espírito, ou temos que reconhecer que a força da presença do pecado também pode operar em nós. Então, há duas forças atuando na vida do cristão. Uma delas só a partir do momento em que ele reconhece e decide aceitar a Cristo de todo o seu coração para perdão de pecados. Ok, então vamos ir para aceitar a Cristo e ser herdeiro da vida eterna. E entender o papel de expiação de Jesus na cruz do Calvário. Eu vou dar um exemplo prático para vocês poderem perceber melhor isso que eu estou dizendo. Com certeza qualquer um de nós, em algum momento na vida, ou nas nossas famílias, ou pelo menos alguém que conhecemos, chegou a passar por uma situação de ter canos entupidos em casa, onde a água não flui. A água sai de uma forma a conta-gotas, porque está meio entupida ou entupida total, e nós sabemos que quanto mais a região é fria e durante a noite a temperatura cai, a água pode até congelar os canos. O gelo, então, de uma forma sequencial, em seguida, nesses canos, precisa de ser derretido. E como é que ele vai ser derretido? Ele vai precisar da temperatura subir e aquecer a temperatura de dentro do cano para que o gelo possa derreter. De uma forma idêntica em nossa vida, queridos, o pecado pode nos congelar, espiritualmente falando também. Se ele existe neste mundo caído e hostil, na vida de todo ser humano, porque se nós formos olhar e remetermos a Gênesis no capítulo 2 e o capítulo 3 com a queda do homem, o pecado entrou no mundo, a morte veio em seguida e automaticamente as vidas das pessoas começaram a ter um corte
espiritual de Deus. Começaram a ficar e passaram a ficar separados. Uma morte espiritual se tornou iminente. Agora nós estamos falando de vida espiritual, ou seja, o retorno dessa vida espiritual ao nosso espírito. Assim, em nossa vida, o pecado pode também nos congelar, e ele existe e vai continuar existindo, e o cristão precisa de ficar ciente disso. Qual é a solução? Alguém pode perguntar. No sentido espiritual, a solução, espiritualmente falando, é haver arrependimento geral de pecados, consagração a Deus, para que esse bloqueio possa restaurar a fluência do Espírito Santo em nós. Amém? A ciência médica, vou dar outro exemplo. A ciência médica há muitos anos que está batalhando com a doença que era chamada, hoje tem outros nomes também, mas muita gente conhece como o endurecimento das artérias, como arteriosclerose. As artérias ficam bloqueadas e o sangue passa a fluir mais devagar até que ele para. Quando ele para, a pessoa está correndo risco de vida. A ciência médica já identificou a solução em fazer desvios de artérias, ok? Ou em fazer cateterismos. Para quê? Para desobstruir o que está bloqueado na artéria. Não se sabe ao certo, mesmo assim com toda a pesquisa moderna, quais são todas as substâncias que hoje dentro do nosso organismo tentam bloquear nossas veias e encurtar a vida do ser humano. Essa é uma das últimas informações que, segundo a pesquisa que está disponível ao meu conhecimento e, consequentemente, eu estou falando. Ok? Da mesma forma, nossa vida espiritual precisa de um sangue, que esse sangue é um sangue sem pecado, o sangue de Jesus, para desentupir as artérias em nós. Amém? Para que a seiva divina, ou Espírito Santo, possa fluir em nós e através de nós. Amém? Ok? Então, o pecado é o grande obstáculo e o sangue de Cristo é o agente de limpeza que, quando é aplicado com arrependimento e usado com fé, vai sempre fluir abundantemente. A quarta verdade é algo que eu não tinha pensado que era importante nós ministrarmos isso. No início da nossa conversão, nós temos uma consciência de que nós somos pecadores, somos tentados a pecar e cedemos às tentações. O fato é que a velha natureza também está em nós, o nosso corpo e a nossa alma. No entanto, o nosso espírito, por aceitarmos a Cristo, nasceu de novo. Há uma natureza espiritual voltando a funcionar em nós, mas a velha natureza carnal também funcionando. A primeira, recapitulando, a primeira é uma natureza natural. Essa natureza natural é o que nós chamamos a natureza carnal, que quer que vivamos para o nosso próprio eu, nosso próprio egoísmo, separados de Deus. A segunda, pelo novo nascimento, é a natureza espiritual, e essa natureza espiritual quer que a gente viva para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, com essa questão, nós podemos então entender que há uma pergunta a fazer: qual destas duas vai decidir as nossas ações, o nosso comportamento? Agora que nós somos nascidos em Cristo, que aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador. E essa é a razão tão importante que nos leva a gente poder ver ao nosso redor pessoas cheias do Espírito e outras não tanto, e algumas com uma série de dúvidas. Se o Espírito Santo não controlar a nossa vida, a velha natureza vai dominar. Não há espaço neutro.
Um domina, o outra natureza se retira. Uma natureza entra, a outra vai ter que ceder para aquela que está entrando. A atuação do Espírito Santo fica bloqueada enquanto permitirmos que o pecado, de alguma forma que a gente não tenha percebido ou que estejamos conscientes, mas não queiramos admitir, possa nos dominar. Portanto, eliminar o pecado em nós vem antes de sermos cheios do Espírito Santo, e nós sabemos que isto não é fácil, é um processo. Deixa eu abrir um parênteses aqui assim rapidinho, que não está nem nas minhas anotações, mas que eu creio que é relevante nós falarmos. Quando aceitamos a Cristo, nós temos consciência de que o pecado dominava o mundo e que o homem era pecador. Essa consciência era uma consciência geral de que o pecado domina o mundo, mas ao aceitar a Cristo, o pecado não nos dominará, mas não quer dizer que ele vai ser erradicado da face da terra. Fecha parênteses. Então, encarar o pecado é um troço doloroso e penoso. Geralmente a raiz dos nossos pecados, normalmente elas remetem ao orgulho, e o orgulho fica ferido, e quando pensamos honestamente diante de Deus acerca dessas coisas, e talvez diante de algumas pessoas, nós não somos assim de fato, ao pensar desse jeito, tão bons e tão bonzinhos como nós pensávamos que éramos, antes da gente ter essa consciência mais clara. Também é difícil acabar com o pecado, porque não é só o aspecto de reconhecer isso, de reconhecermos o pecado, mas também de nos arrependermos deles. Algumas pessoas escondem os pecados e algumas pessoas toleram os seus pecados e não querem, por este ou por aquele motivo, abandoná-los. O exemplo do jovem rico legalista de Marcos 10, ele queria tudo o que Jesus tinha, que tinha para oferecer, mas ele queria segurar o seu próprio egoísmo natural. Ok? Ainda há outra razão para isso. Como é que o pecado realmente, qual é o efeito do pecado na vida do cristão e na vida de qualquer pessoa, mesmo não sendo cristão? Ele fica cego espiritualmente, ou seja, não consegue enxergar alguma desgraça ou alguma intempérie como de repente sendo um pecado que está bloqueando isso. Perante os olhos espirituais, vamos chamar assim, da natureza espiritual na vida da pessoa, ele momentaneamente, como tem essa falha e esse erro, não consegue enxergar essa desgraça como pecado. Como consequência, ele não enxerga, ele não faz nada a respeito para resolver. Não vemos o quanto o pecado penetrou cada área do nosso ser, ou do ser da pessoa que está assim, e quanto isso infeccionou tudo mais. Em cima do quê? E como é que nós vamos perceber isso? Através do que dizemos, do que fazemos e do que pensamos. É difícil pensar, é difícil confessar pecados que nós não vemos claramente, mas podem haver aqueles que vemos claramente, é até possível a gente confessar isso para o Senhor, mas pode haver pecados ocultos que nos impedem de andar com o Senhor de uma forma clara. O motivo da Bíblia ser tão inflexível neste assunto é porque não devemos nos contentar com apenas fazendo um exame superficial da nossa própria conduta diante de Deus e diante dos outros apenas temporariamente. O Espírito Santo nos convencerá das outras áreas do pecado para a gente as confessar a Deus. Ele vai fazer como um amigo, como um bom coach, ele vai nos dizendo, leva diante do Senhor, confessa, reconhece que este erro precisa de sair da tua vida, aquele erro também, e por aí vai, ok? Louvado seja o nome do Senhor. Espero que isto esteja ajudando, porque agora nós vamos começar a subir de compreensão e você vai entender por que era importante falar tudo isto. Por isso,
devemos estudar a Bíblia e orar a Deus juntamente, porque Ele é o autor de todo esse processo e de nos trazer de volta a natureza espiritual que foi perdida pelo pecado do primeiro homem e da primeira mulher. Confessarmos ao Senhor pelo que ouvimos e pelo que lemos à luz da palavra de Deus, os nossos erros, vai desentupir espiritualmente falando todo e qualquer bloqueio que nos impeça de fluir o Espírito Santo em nós. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, diz claramente que toda a Escritura é divinamente apta para ensinar, para corrigir e para exortar. Toda a palavra de Deus. A confissão deve, enfatizando novamente a confissão, mas agora com mais propriedade, a confissão deve abranger todo tipo de pecado. O exemplo de Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15, onde está falando que as raposinhas estão roubando uma série de coisas na lavoura, isso quer dizer, é uma forma poética de explicar que fofocas, orgulhos, invejas, indelicadezas ou falta de domínio próprio, temperamento não controlado, são todas essas raposinhas na vida de qualquer pessoa que vão fazer com que a vida dessa pessoa não seja de fluidez espiritual aqui na terra. No entanto, ela tem certeza de salvação, mas ser cheia do Espírito, essa pessoa não consegue. Também, pensamentos impuros, glutonaria ou preguiça devem ser enfrentados com bastante propriedade. Pelo uso do nosso tempo, o nosso dinheiro, nosso estilo de vida, ou o uso ou abuso de algum dom que Deus nos tenha dado, até através dessa forma, nós podemos não perceber que a natureza carnal ainda está dominada. Então, ainda está dominada e está querendo dominar o que é espiritual. Eu tenho reparado isso quando de repente eu percebo que pessoas, sem se darem conta que são bastante amigas, de repente com frieza ou indiferença, tratam uns aos outros. E quando eu vejo isso, eu disse, meu Deus, não pode estar fluindo o Espírito nessa pessoa ao falar desse jeito. Através da nossa vida de oração, nós devemos examinar essas formas de pecado que o Espírito Santo nos avisa que é o impedimento para o fluir do Espírito através de nós e em nós. Recentemente alguém me disse que tinha perdido o Espírito Santo ou que estava sentindo que não tinha mais o Espírito Santo. E o que eu achava? E eu disse, não, eu acho que apenas o que aconteceu foi que você entristeceu o Espírito Santo de Deus. E aí eu perguntei, como é que está o seu relacionamento com os seus pais? Nesse caso, era algo relacionado com família. Bom, a resposta foi, não é dos melhores, compreende? E tive... Você honra seu pai? Eu aproveitei e perguntei logo, você está honrando seu pai? Ele concordou que realmente nesse quesito ele estava falhando. Eu fui com carinho, falando algumas coisas, e foi quando isso fez com que ele levasse uma conversa franca com seu pai, pedisse perdão a ele para restabelecer esse relacionamento truncado. Vocês estão entendendo a facilidade com que se pode impedir, sem nos darmos conta, do fluir do Espírito? Ainda tem mais outra razão. É não perguntar. Há uma pergunta básica que eu tenho que fazer. Quem está dirigindo a minha vida? Sou eu mesmo ou é o Senhor Jesus? É você mesmo ou é Cristo que dirige a sua vida? Enquanto o eu for o centro, o pecado será sempre vencedor em você. É impressionante quantos não querem se submeter, quantos cristãos não querem se submeter ao senhorio de Cristo e não fazer uma entrega total. Lucas capítulo 9,
versículo 23, deixa eu rapidinho aqui assim ler para vocês. Lucas capítulo 9, versículo 23, dizia Jesus ao outro: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. É fácil nós agirmos pelos nossos próprios motivos, é fácil nós agirmos pelos nossos próprios objetivos, é fácil nós satisfazermos os nossos desejos, sem perguntar a Deus qual é a sua vontade. Ele nos diz, no entanto, ao ler esse versículo, que nós precisamos de renunciar aos nossos planos e hábitos e seguir Ele com prioridade. O Espírito Santo só vai dirigir a gente se nós estivermos sintonizados com essa nova natureza na Trindade Divina. É um processo, mas temos que aprender isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu por nós. Uma tradução diz: louvado seja o nome do Senhor. Então, você está disposto a submeter tudo à autoridade de Cristo? O Espírito Santo está em nós, compreendendo que o pecado precisa de ser retirado, mas ele não vai se manifestar se nós não andarmos em confissão e em reconhecermos que precisamos entregar tudo para o Senhor, desentupindo tudo que é de artéria espiritual, vamos dizer assim, e novamente dizermos: Senhor, é você que controla a minha vida. Obrigado, Senhor, e eu sei que Tu vais me ajudar cada dia mais a compreender e a andar de acordo com isso que eu estou confessando e dizendo. Ao compreendermos tudo isso, nós passamos então para o segundo passo, ok? Pasmem só, fiquem atentos, olha o que vem a seguir. O segundo passo é alguma coisa que eu levei algum tempo para entender que estava ligado, que é o processo da submissão. E como é que eu me refiro à submissão? Eu refiro-me à submissão, e entendam todos desta maneira, a renúncia dos nossos métodos, procurando submetermos a Cristo como Senhor. É renunciar aos nossos métodos e submetermos aos do Senhor. O segundo aspecto importante da submissão é sermos governados por Ele em todas as áreas da nossa vida. Sair desse egocentrismo natural para um cristocentrismo. Isso leva tempo, mas é um processo que nós devemos desejar praticar constantemente, diariamente. O terceiro aspecto da submissão é que, por Cristo no centro, retira o nosso eu de lá. Põe Cristo no centro, nas prioridades da tua vida, o teu eu tem que sair de lá, dessas prioridades, e vai permitir que então o Senhor seja teu Senhor. Alguém pode perguntar, como é que nós podemos concretizar o aspecto de submissão clara? Eu divido em duas etapas. A primeira etapa é haver o arrependimento e a confissão desse arrependimento. É o que eu chamo o lado negativo da submissão. Precisamos de confessar, ou seja, reconhecer o pecado e admitir isso diante de Deus. Por isso que está escrito, 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessardes a eles vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda a impureza. O lado positivo da submissão é nós sujeitarmos-nos a Deus. O que é sujeitar a Deus? É colocarmos-nos totalmente nas mãos de Deus, em submissão à sua vontade, em todas as áreas da nossa vida. Não é uma área só, é todas as áreas da nossa vida. Romanos 6, capítulo 6, versículo 13 diz: nem tampouco vos apresentei os vossos membros ao Senhor, estando em pecado. Deixa eu ver aqui assim, como é que eu posso fazer? Deixa eu ler o capítulo todo. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 6, porque é muito importante nós lermos isso. Louvado seja o nome do Senhor.
Romanos 6, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz claramente: nem ofereceis cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Então, sujeitarmos a Deus é algo que precisamos rapidamente de fazer. Romanos capítulo 6, versículo 18 diz claramente: fostes libertados do pecado e feitos servos de Deus. Ok? O que representa, em resumo, sermos servos do Senhor? Ok? Na realidade é muito simples. O servo do primeiro século, o escravo, ele era comprado e ele tinha que ser totalmente fiel ao seu dono. Nos dias de hoje não temos mais isso, mas sem percebermos, aquilo que nós não queremos que nos domine e que seja nosso dono, a nossa natureza carnal vai sutilmente sempre tentar nos dominar, ok? Nós somos chamados para ser livres e totalmente dele fazer a sua vontade. É o princípio da entrega. Que princípio da entrega eu estou falando? Do noivo para com a noiva, ou seja, de Jesus para com a sua igreja. Marido e esposa dedicam suas vidas um ao outro após o compromisso inicial da cerimônia do casamento, mas não deixam de estar casados. Vai haver um aprimoramento de vida. As pessoas não deixam de estar casadas só porque suas vidas apresentam problemas no dia a dia. É amar e ajustar as coisas no seu dia a dia e continuar amando. Com Deus na caminhada e sermos cheios do Espírito Santo, precisamos de fazer esses ajustes. Se existem pecados a confessar, nós então precisamos de fazer algumas coisas. E eu tenho aproximadamente alguns pontos só para resumir tudo isso. Continuando até agora, vamos rever essas etapas para sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Até aqui, precisamos de compreender certas coisas, precisamos de entender o aspecto melhor da submissão e da confissão para entregarmos tudo a Deus. E agora nós vamos falar da última parte, que é andarmos por fé. Então, nessas três etapas, nós temos uma equação de como diariamente sermos cheios do Espírito, andarmos por fé e não por vista. O ponto central é aceitarmos a Cristo, o Espírito Santo em nós passou e nos gerou a natureza divina no nosso próprio espírito. Ele está em nós, e então o agir debaixo do controle dele, da sua vontade, passa a ser a nova direção do Senhor para a sua vida, mais do que o seu lado racional ou natural. Romanos capítulo 6, versículos 11 diz assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, porque Ele habita em vós. Então, três grandes coisas precisamos aqui rapidamente equacionar. Considerar. O que é realmente considerar? Não é fazer de conta. Considerar é fato. Agarrarmos é não nos demovermos daquilo que nós passamos a crer. E o terceiro aspecto é entendermos que perante Deus temos uma nova identidade. Vou dar um exemplo rapidinho de uma noiva. Uma noiva, depois que casa, não se sente mais solteira, por N motivos, mas o básico que sempre lhe vai lembrar isso é o peso do anel no seu quarto dedo. De igual forma, voltar à vida antiga de solteira é impensável, não é isso? No natural. Assim também, o cristão não deve voltar ao pecado. Ele agora tem uma nova condição para seguir em frente. Ele deve andar na submissão ao Senhor pela fé.
Ok? 2 Coríntios 5:7 diz: andamos por fé e não andamos por vista, não andamos pelos nossos sentidos apenas. O quarto aspecto é compreender, submeter e seguir em fé é exatamente cumprir os pré-requisitos de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Então vamos dar um desfecho de conclusão a tudo isso. Características de nós sermos cheios do Espírito Santo, isso daria uma outra pregação, mas eu vou resumir em 2 ou 3 fatos importantes. É o Espírito Santo que nos torna mais consciente da vida de Cristo e do seu papel e do seu Evangelho dentro do nosso espírito. Isso é um fato importantíssimo para nós nunca esquecermos. E o segundo aspecto é que cada pecado e obstáculo podem ficar rapidamente fora do caminho, porque a sua consciência começa a identificar isso rapidamente onde é que eles estão. E o terceiro aspecto também importante é que a plenitude do Espírito Santo não é uma questão mais então de sentimento, do que você sente, mas sim do que você crê pela fé. E aquilo que você anda em fé está intimamente ligado àquelas duas pernas que eu sempre falo. Uma perna é a perna do crer e a outra perna é o falar o que eu creio. Crer e falar vai movimentar a fé de Deus em você e através de você para qualquer área da sua vida. Considerar-se cheio é crer e não sentir ou ver o Espírito Santo. E por último, ficarmos cheios do Espírito Santo não deve ser uma única vez, deve ser contínuo na nossa vida. Precisamos entender que isso é um processo. Você está me ouvindo? É um processo, é uma entrega diária das coisas pequenas e as coisas importantes ao Senhor. É uma submissão contínua, é identificar erros que pelo novo arrependimento nós estamos percebendo que há que haver um novo arrependimento, entregar novamente para o Senhor essa consciência de pecados e novamente continuar andando em fé sem pecar. O Espírito Santo habita em nós. Por isso que em Efésios capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo diz àquela igreja: enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, é uma ordem. Lembrem-se, gente, encham-se do Espírito Santo. Lembrar que Ele quer nos encher é algo que nós precisamos entender que há para esvaziar. O que há para esvaziar? O nosso eu de sempre, o nosso egocentrismo, tudo aquilo que a gente pensa que é prioritário para a nossa vida tem que ser esvaziado. E como é que eu faço isso diariamente? Eu preciso orar, ler e meditar juntamente a palavra de Deus, junto com a oração, para isso ser concluído. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas 4 etapas de sermos cheios do Espírito Santo se resumem no seguinte: cada dia empenharmos-nos em compreender melhor a palavra de Deus. Orar a Deus para Ele nos ajudar a reconhecer nossos pecados. Terceiro aspecto, confessar e arrepender diariamente se reconhecemos que tem pecados que nós não percebíamos que estavam lá e que precisam ser entregues para Deus. Submeter nossa vontade à sua vontade. Andar pela fé de tal maneira que Ele possa nos encher continuamente. Por quê? Porque precisamos a cada dia andar na obediência de tudo isso ao nosso amado Deus. E como é que nós fazemos isso? Relembrando o tempo todo a palavra de Deus. Amém? Vamos ficando por aqui. Espero que essa mensagem tenha te agradado, mas tenha mais do que te agradado, tenha te conscientizado dessas verdades para você ser um cristão que cresce espiritualmente. Concorde comigo em oração. Pai, no nome de Jesus, aqui estou, Senhor, desejando ser cheio do Teu Espírito diariamente.
Conscientiza-me, Senhor, do que são as falhas que eu não consigo reconhecer. Em arrependimento eu entrego elas para Ti e quero repetir, Senhor, que eu desejo ser cheio do Teu Espírito continuamente, diariamente, porque assim eu agrado a Ti, Senhor, e assim eu aprendo a fazer a Tua vontade. Amém? Que Deus abençoe a todos.